Gente, lembrando vocês, eu e a Clarice, a gente está com o workshop da Tenda Materna, que a gente ficou essa semana aí com as 3 aulas, as 4 aulas que a gente ofereceu para vocês. A gente reabriu os vídeos, porque a gente recebeu muitos pedidos de mães que não conseguiram fazer a visualização de todos os vídeos, das 3 primeiras aulas. Então, a gente reabriu até domingo, meia-noite. Quem quiser fazer uma maratona aí, esse fim de semana, aproveita para poder ver que o material está bem bonito. Lá no nosso canal do Telegram, as meninas que estão participando estão super interagindo. Faz parte da nossa semana a participação no Telegram, porque lá que a gente está entregando os materiais que a gente preparou para vocês de presente, os workbooks que a gente fez com práticas, com resumo das aulas, são 3 workbooks. Também 2 meditações maravilhosas que a Clarissa gravou na voz dela, que são lindas para serem feitas de manhã, para serem feitas à noite. Além de alguém falando aqui, viu e reviu, olha só, eu vou ver novamente a Cíntia falando, uau! Sim. Não, e uma coisa que você estava falando do tema da live também, que ela acabou de começar. Tenho 4 filhos e só agora senti que preciso desse momento para mim, né? É tão louco, né? Como que a gente a se Emília tá perde aqui. mesmo. Melhor. Mas e também tem gravações de músicas que a gente falou a respeito em algumas das aulas, do poder que a música tem. Aí a Emília falando, sou aluna das 2 e as gurus da maternidade. E que são muito lindas, inclusive hoje, não sei se já chegou lá, mas eu tô mandando até uma gravação da minha versão com a Nara cantando as canções da Fabiana Godoy, que são o Chororô e Calma Respira, que o pessoal pediu. Eu falei, tá bom, vou dar de presente surpresa, tô dando uma de spoiler, caso ainda não tenha chegado. Eu não lembro que horário que a gente programou pra aparecer lá no grupo do Telegram. Mas enfim, vão lá no grupo, porque tem muita interação, as meninas estão falando, né, as mães estão comentando como que está tendo a experiência delas com o workshop, muita gente transformada, e também as inscrições para o Zoom Zoom a gente já abriu, né, e vocês podem se inscrever até segunda-feira, então a gente deu a oportunidade para vocês verem os vídeos esse fim de semana para tomar decisão quem ficou indecisa, mas estamos aqui também para responder dúvidas. Tem várias pessoas que já fizeram o Zoom Zoom que estão aqui agora, como a Emília, por exemplo, que acabou de dar as caras. E então, quem quiser se inscrever, tem o link para inscrição na minha biografia, lá no grupo do Telegram. Lá no Telegram é só buscar Canto Materna. Não, desculpa, Canto Materna não é o meu. Tenda Materna. Busca o Tenda Materna, ou também pelo link que tem na minha biografia. Tá bom? Se bem que lá na Tenda Materna, no Canto Materna, se você entrar, você vai encontrar o link da Tenda Materna. Ou seja, tá tudo meio embolado. Que bom ver vocês novamente. Trabalho essencial nos dias de hoje. E é isso, tem gente rindo, mas aqui a gente tem espaço para fazer também as presepadas aí. Não, gente, não sei como é que tá aí essa sexta-feira para vocês, né? Porque eu ouvi algumas pessoas falando, assim, tanto eu e a Maíra, a gente estava conversando antes de entrar aqui na live, né? E algumas outras pessoas que eu cheguei a conversar hoje, que sexta-feira incrível, né? Que a gente está vivendo, para não dizer outra coisa, né, pessoal? Tá intenso, não sei como tá aí, acho que super necessária essa conversa hoje, esse tema, para a gente realmente entender um pouquinho, eu acho que tanto de onde que vem, né, essa falta de autocuidado, essa desconexão com as nossas necessidades, e como que a gente, às vezes, como a Cíntia falou, né, a gente entra nesse automático que a gente não percebe que, opa, peraí, eu tô cuidando, eu tô dando aqui, eu preciso de fazer uma pausa e eu preciso de cuidar de mim, né? Tem alguém aqui que também precisa se nutrir para conseguir seguir entregando, né? E a qualidade, muitas vezes, disso que a gente entrega, né? Às vezes vem de lugares de raiva, de medo, de uma série de questões também que vão falar das nossas próprias dores. Então, a gente, para realmente entregar com qualidade e estar disponível para esses seres aí que confiam na gente, que estão recordando a gente da essência, né, do que é a essência desse humano, a gente precisa de olhar para a gente primeiro, olhar para essa criança que a gente foi e o tamanho do buraco que a gente tem aqui no meio do peito, né, do que ficou faltando lá atrás. Hoje de manhã, Mar, só para ilustrar, eu tava um momento assim, eu tava assim, uma tristeza
tristeza, né? Com tudo que já rolou hoje de manhã lá em casa, porque vocês pensam que a gente está aqui. Eu falei com a Maíra, eu falei, quanto mais a gente se propõe a falar de determinados temas, parece que a vida, ela vai mostrando pra gente, né? Vai falando assim, olha, você tá precisando ainda de lapidar tal coisa. Olha para isso, é uma grande oportunidade da gente também estar sempre se revendo, né? Assim, se olhando e percebendo também os nossos vazios, né? A gente está falando aqui com vocês em nenhum momento desde um pedestal, desde mães perfeitas que não erram, que não gritam, que não fazem nada, que não discutem na frente dos filhos, né? Que às vezes não consegue dar atenção com a qualidade, com a presença que a gente gostaria. Mas a gente está falando aqui desde um lugar de mães reais e que estão nessa busca já faz algum tempo e realmente olhando constantemente para como que a gente vem co-criando essa realidade que a gente está, né, tá vivenciando aí com as crianças. Não, e eu super me identifico. Eu tive uma conversa dessa com uma cliente esses dias, assim, porque ela falou, faz pouco tempo que eu comecei a me dar mais espaço para me vulnerabilizar, e parece até brincadeira, assim, porque de repente eu tô lá na situação com a minha filha e parece que ela tá cutucando mais ainda isso, sabe? Eu tô achando que eu tô melhorando nesse aspecto. Olha, finalmente tô conseguindo fazer as pazes com a minha vulnerabilidade, me dar espaço, e de repente eu vejo minha filha tá com aquele jeito choroso e eu tô super incomodada com ela. Mas por que se eu já tô trabalhando isso, entendeu? E aí eu falo, cara, e é muito doido, inclusive como esses espaços onde você tá no atendimento, às vezes, ou nesse espaço em grupo com outras mulheres, como é curativo. E é impressionante, porque a pessoa tá falando e você fala, eu que tô, entre aspas, nesse lugar, né, da pessoa que está oferecendo o atendimento, me reconheço nessa mulher, porque passou isso comigo ontem. Entendeu? Não é porque eu tô no papel da pessoa que tá desse lado que eu não passo por isso. É isso que você falou, tipo, a autenticidade, acho que essa coisa da gente conseguir fazer as pazes com a própria humanidade é talvez a postura que a gente tem. Tipo, agora que eu passo por isso e eu já aciono mais o meu observador, eu já consigo me acolher mais e aceitar mais essa realidade ao invés de brigar com ela. Mas, no entanto, acontece comigo. Acontece. É como se o tempo de reação, à medida que a gente mergulha nesse processo de autoeducação, né? É como se o tempo de reação para tomada de consciência, ele fosse ficando cada vez mais rápido, né? Não significa que a gente não escorrega na casca da banana, que não tem aquele momento que eu não quero ser nem um pouco responsável pelo que está acontecendo e eu quero simplesmente atuar não é consciente, né? Mas eu quero atuar desde esse lugar imaturo, infantil, e eu preciso de descarregar aquilo. E vai ser na primeira pessoa que está na minha frente, seja ela o meu filho, seja ela o meu marido, quem quer que seja, eu vou atuar desde esse lugar, né? E depois, quando passa, eu falo assim, meu Deus, de novo, eu reagi e eu não agi, né? De novo veio a emoção, bloqueou. E é tão legal porque no Zoom Zoom, no terceiro módulo do Zoom Zoom, a gente vai explicar esse processo de como que as emoções, né, e essa descarga emocional, de como que quando a gente não está cuidando e constantemente limpando o nosso campo emocional, como que essas emoções elas vão acumulando a tal ponto, tanto na nossa experiência quanto na da criança, que chega uma hora que elas entornam. E elas bloqueiam, inclusive, a nossa parte frontal do cérebro e a nossa capacidade de raciocinar. Então, a gente realmente vai ter muitos momentos que a gente está vivendo, e nesse momento agora que a gente está vivenciando, de quarentena, de isolamento social, né, com tantas demandas em cima da gente, é a escola sem rede de apoio nenhum, né? É criança que ainda tem que estudar em casa e a gente online, né, que é uma realidade totalmente nova, e a gente ainda tem que estar ali amparando, cuidando. Criança 24 horas dentro de casa. Marido e mulher 24 horas dentro de casa junto. Ou ex. Pouco espaço para... ou ex-marido, ex-mulher junto. Cada um com a sua realidade. Gente, é o cenário perfeito para a gente enlouquecer, né? Se eu não estou cuidando constantemente de expressar as minhas emoções, isso vai toda hora estar no topo e vai derramar e vai transbordar em quem? Nas pessoas que a gente mais ama. Então, cuidar da gente,
principalmente nesse momento, é vital. Não é à toa que a gente falou assim, Maíra, a gente precisa de fazer esse workshop agora, porque o momento é agora, porque essas crianças estão pagando um preço muito alto. A gente está pagando um preço muito alto, né? Assim, as nossas relações mais íntimas estão pagando um preço muito alto nesse momento, né? Por a gente não tá... E é aquela pegadinha também do... Por exemplo, essa semana tá super corrida, né? Porque a gente tá com workshop, a gente tá com o lançamento do programa. Então, tipo, aquela coisa do descontrole, né? Tipo, eu preciso dar conta de tudo. E aí hoje, por exemplo, eu também tava que nem você. Fora que eu tô no período da pré-menstrual e agora que eu me dei conta, inverno astral. Eu não gosto de falar inverno, porque meu aniversário é daqui a uma semana. E hoje é da minha irmã. Tenho que ligar pra ela. Mas hoje eu tava, tipo, uma pilha de nervos de manhã e quase caindo na cilada de, tipo, tenho tanta coisa pra fazer que não vai dar tempo de meditar. Sabe aquela coisa assim? E, de fato, eu consegui ouvir sua meditação de manhã, falei, menos mal, ouvi a meditação, né? Já dei uma conectada e tal, mas tava com aquela coisa. Aí acabei fazendo uma vivência de criança interior, que eu consegui... Também e aí foi a hora que eu hoje. consegui dar aquela reenergizada. Foi assim... maravilhoso. Aquela coisa que a gente fala muito na Dena Materna, aquela coisa de descarga de chorar, chorar, chorar. Eu falei, meu, que bom, juntei. A proposta era falar de tal tema, aproveitei isso, juntei tal outro, fui adicionando um monte de coisa. Pausei o vídeo, falei com a minha criança e tava bem melhor. Não vou dizer que zerada, mas tava bem melhor. Tipo, bem mais preparada para passar o dia. Enfim. Claro. E a primeira coisa que eu acho que a gente pode começar falando, assim, né? Depois dessa contextualizada aqui, gente, é uma desabafada, né? Jesus, tá intenso para todo mundo, estamos juntas, vão... uma coisa que eu acho que é importante é isso, sabe? É estar num lugar que a gente possa ser escutada, estar num lugar que as pessoas que estão ali também estão dispostas a se abrirem, a se vulnerabilizarem e encontrar essa força que existe justamente na vulnerabilidade, no encontro com esse outro que não está mascarado, que não está se escondendo, que está verdadeiramente aberto e está assim, mesmo que seja um aberto, a gente vai abrindo devagarzinho, não é que eu chego aberta, mas à medida que eu vou confiando nessa comunidade, que eu vou confiando nesses encontros, eu vou começando a me mostrar. Né? E eu não mostro só mais desse lugar, sabe? Quando a gente começa uma relação, né? E a gente mostra para o nosso namorado, ou para aquela pessoa que a gente está ali se relacionando, só a nossa parte boa. No Zoom Zoom eu falo que a gente vai começar a se conhecer, mas a gente vai se conhecer desde um outro lugar, desde o lado avesso, assim, sabe? Porque a gente, primeiro, porque eu e a Maíra vamos o tempo inteiro mostrar também o nosso lado avesso. A gente não quer que vocês se sintam piores por achar que a gente está, né, num lugar... E isso é muito cruel, né? Porque a gente vive numa sociedade que está o tempo inteiro fazendo recorte da vida alheia e distraindo a gente nessa tela, nessa coisa de rolar para cima. E a gente acredita que aqueles recortes são a realidade. Né? A gente já foi treinado desde muito pequeno, né? E aí, o que a gente preparou para falar com vocês aqui hoje, né? Por que a gente não consegue cuidar da gente? Quando a gente começa a entender, né, que a gente vem de um lugar, né? A gente vem... A criança, quando ela chega aqui, quando a gente foi criança, a gente veio de um lugar de muita conexão e intimidade com as nossas próprias necessidades, com o que estava acontecendo, com os sinais que o nosso corpo estava entregando para a gente. Né? Então a criança ela está nesse lugar de intimidade, de capacidade de perceber as próprias necessidades. Mas o que acontece é que, com o passar do tempo, né, à medida que essas necessidades elas não são sentidas e atendidas por essas pessoas que cuidam dela, ela vai, de alguma maneira, abrindo mão, como a gente explicou na aula 3 do workshop da Tenda Materna. Eu não quero aprofundar muito nisso, porque vocês podem assistir, que ainda está disponível. Mas a criança começa a abrir mão da própria expressão emocional. Em função desse olhar do outro, ela vai abrindo mão de si mesma para se encaixar, para pertencer a esse grupo, a esse ambiente, a esse lugar que ela faz parte, a essa família, a esse sistema que ela faz parte, né?
Então a gente aprendeu, olha que loucura, lá quando a gente era muito pequenininho, quando a gente estava mais conectado com as nossas necessidades, com as nossas emoções, que a gente conseguia sentir e expressar, seguir esse fluxo, a gente aprendeu a abrir mão disso em função do quê? Em função do olhar do outro. Porque cada vez que eu expresso algo que não é bem-vindo, que gera mais tumulto ali naquele ambiente, o que que acontece? Essa energia, né, amorosa, de atenção, que é tudo que a criança está buscando ali o tempo inteiro, ela é cortada. Ela é de alguma forma impedida. E a criança sente isso. As crianças são muito sensíveis, gente. Elas sentem, elas captam mudança na nossa expressão facial, no nosso tom de voz. Tem diversas pesquisas que já comprovam isso. O tamanho da sensibilidade da criança. Como elas reconhecem as emoções a partir do tom de voz, da forma como a gente está se comunicando, da nossa expressão facial, corporal. Então não duvidem, não menosprezem a capacidade das crianças de sentirem, de perceberem a gente. Daí a importância da gente ser honesta. E hoje de manhã eu falei com os meninos, eu estava assim no meu limite, e eu pedindo para o João, fala, filho, você tem que... Ele tinha aula hoje na casa da professora dele. E aí filho, a gente tem que ir, você tem que ainda terminar seu para casa, não sei o que, que é tumulto, né? Tem que terminar o para casa, tem que lavar as vasilhas do café da manhã, porque é ele que lava, tinha que arrumar a cama dele, fazer 300 coisas e ele lá deitado com a bunda para cima na cama. Aí eu já falei, teve uma hora que eu tava tão cansada e eu tava tão no meu limite, eu falei assim, gente, e eu abri meu coração para eles, falei, gente, eu não aguento mais pedir. Falei assim, a mamãe tá muito triste hoje, a mamãe teve uma discussão agora de manhã com o papai, a mamãe tá triste, a mamãe tá... E falei para eles. E naquele momento que eu falei, eu me permiti um tempo também para sentir o que eu estava sentindo, porque eu podia entrar em contato mais profundo com aquilo que eu estava sentindo. E limpei, e fui tomar banho. Falei, eu vou tomar banho agora. Fui pro banho, chorei, entrei em contato com aquilo, vi o quanto que a minha criança estava se sentindo abandonada, o quanto que a minha ferida de alma, ela estava ali aberta, escancarada, pelo que eu tinha vivido. Acolhi aquilo, voltei, saí do banho, peguei um papel e um lápis. Anotei para o João o que eu já tinha falado 200 vezes. Número 1, tal coisa. Número 2, tal coisa. Número 3. Falei assim, filho, eu não vou falar mais, porque a mamãe está cansada de te pedir isso. Está aqui. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, a escolha é sua. Ele tem 12 anos, né, gente? Ele não é uma criancinha também. É diferente a forma de tratar. Anotei, deixei lá em cima da mesa. O que ele fez? Embolou o papel, pediu para o Lucas jogar o papel no lixo. Jogou o papel no lixo. Beleza, eu continuei, não enganchei mais. Depois que eu limpei o meu campo emocional, eu não engancho mais, eu não reajo mais. Eu consigo agir desde outro lugar, de mais clareza, de mais consciência. E aí passou, depois de um tempo ele desce, a gente já estava quase na hora de descer aqui para o centro para fazer a live, para eu fazer essa live. E aí eu tava lá embaixo ordenando algumas coisas, ele vem, fala assim, mãe, posso fazer uma vitamina? Ele vem, me dá um abraço, fala assim, mãe, desculpa, eu não queria ter feito assim, eu te amo. E foi tão bonito assim, poder ver que quando a gente também se vulnerabiliza, né, quando a gente entra nesse espaço, como que as crianças também, elas sentem isso e elas também se permitem, né, se vulnerabilizar, mostrar o que está passando dentro delas, mostrar o que está acontecendo, pedir desculpa, voltar atrás, né? É esse tipo de relação que a gente falou na aula 3, né, no workshop da tenda, que são relações baseadas nessa intimidade emocional, que a gente se permite ser honesta, porque a gente entende que a criança tem direito à verdade. A gente entende que a criança, ela está sentindo a verdade, que se eu ponho um sorriso falso, ela sente o que está acontecendo de verdade com a gente. Se eu ponho um sorriso falso na minha cara e falo, tá tudo bem, filha, e por dentro eu tô super triste, o que está acontecendo? A criança sente aquela incoerência e ela começa cada vez mais a colocar o dedo ali, porque ela está sentindo esse descompasso entre o que eu estou falando e expressando e o que eu estou sentindo. E esse treino da vulnerabilidade, de se vulnerabilizar e de começar a tomar intimidade com o nosso sentir, com as nossas feridas, é um grande convite do Zum Zum.
Por quê? Porque além de vocês estarem em grupo, num grupo grande de mulheres que estão buscando o mesmo propósito, e a força da comunidade é algo muito potente, muito poderoso diante dessa nossa transformação pessoal, que é um caminho que a gente só pode fazer sozinho, não adianta, eu vou fazer sozinho trabalho duro. Mas a força da comunidade, a inspiração que vem da comunidade é muito potente. Agora, além do trabalho em grupo, existe convites para momentos que você vai ter espaços íntimos com uma dupla, com uma pessoa que você vai começar devagarzinho a fazer esse treino de mostrar o que está aqui. O que há anos você aprendeu a esconder, você vai poder... Travou. Ops, caiu, voltou. Você vai poder ir treinando fazer com uma pessoa que está no mesmo espaço, que está buscando a mesma coisa que você. Né? Então, essa é a grande potência. Estou vendo aqui que a Marcela está aqui, Marcela também do Zum Zum, tem várias mães do Zum Zum, Adriele, várias mães aqui acompanhando. Teve uma aqui que comentou: hoje cedo eu refletia sobre minha infância e esse lugar em que eu preferia aceitar algumas coisas que minha mãe criava. Confusão, tipo escolher minha roupa, que eu não queria comprar briga, não tinha voz. Ou seja, quanto que a gente foi, muitas vezes, tendo que se adaptar à escolha desse adulto, e a gente foi, inclusive, aprendendo a se desviar das nossas necessidades, né? E isso era um ponto que a gente queria trazer, porque isso traz muita... Isso faz a gente compreender um pouco porque que a gente tem essa dificuldade desse autocuidado. Eu, no fundo, fui treinada para me desconectar das minhas necessidades, porque eu estava buscando essa aprovação externa, desse olhar adulto, desse amor adulto, que, de certa forma, chegou de uma forma condicionada. Por mais que o pai e a mãe tenham certeza que eles amam os filhos e não sei o que lá, realmente a gente se sente bloqueado muitas vezes. Com essa energia do amor, ela não fica perdurando o tempo todo. Muitas vezes a atitude da criança vai cutucar feridas nossas, vai acionar um gatilho que vai fazer a gente sentir raiva dessa criança. Sentir, tipo, vontade de controlar essa criança, vontade de calar essa criança, sentir frustração, se sentir rejeitada, porque aquilo que ela está fazendo faz a gente recordar uma situação do passado e a gente começa a projetar aquela situação ou simplesmente reviver aquela situação no que está acontecendo naquele momento. E, sem querer, se a gente não tem esse treino, né, de conseguir realmente pausar para observar e entender que isso é um pensamento, que isso é uma memória que está influenciando a nossa forma de sentir, e que eu não tenho como parar essa memória, não tenho como apagar essa memória, mas eu posso começar a aprender a me relacionar com ela de outra forma. No entanto, eu ainda não estou treinada para isso, eu não tenho essa prática tão recorrente. Então, se eu ainda estou meio que reagindo ao que esse pensamento provoca, que é um sentimento, que depois faz eu reagir de forma automática, geralmente da forma que eu sei que não é adequada, mas eu não consigo controlar, não adianta eu saber a teoria e entender que isso não é bonito, naquela hora, sem querer, eu retiro o amor. Eu deixo a minha raiva expressar. E aquela criança percebe que tem uma rejeição. Tipo, opa, enquanto eu faço isso, minha mamãe não está gostando de mim. Esse amor não está mais ofertado. Se isso não é nomeado, né, Maíra? Claro. Porque se depois que você faz, você consegue nomear, você consegue dar palavra, né? Colocar em palavra o que aconteceu para a criança. Mas a gente precisa de treino, a gente precisa de olhar para dentro. É uma coisa que, ó, a Marina falou assim, eu achava que com mais autoconhecimento, consciência, eu não sentiria mais esse lugar que a Clarissa falou de eu estava no meu limite. Mas o ponto não é esse, é o que vamos fazer quando chegarmos nesse ponto, assim, né? Esse processo de autoconhecimento, a gente estava falando justamente sobre isso antes, né, Márcia? Que tem vários momentos, ele não tem volta atrás, gente. A hora que a gente começa a perceber, né, o tamanho da cegueira que a gente está vivendo, ou o tamanho das nossas feridas, ou como que a gente
é 100% responsável pelo que está acontecendo na nossa vida, né? E que muitas vezes esses encontros com outros vão disparar dores internas, mas que essas dores já estavam aí, elas são minhas e que hoje só eu sou capaz de cuidar delas. A hora que a gente entende, começa a entender isso, é muito doído, porque a gente ainda está muito identificado com as feridas dessa criança, a gente ainda está identificado com essa criança ferida, querendo que alguém venha e me salve, me tire desse lugar. Que mamãe e papai me reconheçam o quão boa eu fui, que alguém venha e cuide de mim, me resgate desse lugar. A gente ainda está muito preso nesse lugar. E dói sair dele, dói, não é fácil sair dele. Tem dias que a gente dá vários passos, mas a gente vai dar passos atrás também. E por isso é importante eu ter o amparo de uma tribo, porque eu sei que quando eu der os meus passos para trás, eu vou colocar lá, igual, por exemplo, essa conversa aqui, gente, está me fazendo tão bem, né? Eu e a Maíra, a gente entrou um pouquinho antes, a gente estava conversando antes, mas foi tão bom conversar com ela, porque, de alguma forma, o falar me ajuda a organizar isso internamente, me ajuda a recordar de algo que eu já sei, mas que, tamanha a dor que eu estava vivendo, isso some da minha consciência. Isso vai para outro lugar. Quem está falando agora é o inconsciente, é desde esse espaço da ferida, da dor, que a gente é tomada, né? Poder aprofundar, né? Também é isso, porque às vezes a gente até tá podendo conversar com alguém, mas não, se a gente não usa esse espaço da vulnerabilidade, no final as coisas ficam meio superficiais e você sai ainda com aquela sensação de que, ai, não, e aí de repente eu tô lá falando com você, com alguém que eu tenho intimidade, que eu posso, que não tem esse julgamento, que conhece como funciona essa dinâmica. Isso é mais gostoso, porque você se identifica e fala, nossa, Clarice também tá passando por isso hoje, não acredito. As duas estão na mesma. Eu acho que fica legal. Sim. Mas a ideia era tentar entender assim, tipo, faz sentido essa criança sentir que naquela hora ela não tá recebendo amor. E aí ela acaba se moldando. Ela vai se moldando, vai se adaptando, vai se distanciando das necessidades dela, e vai vivendo mais preocupada, né? Isso que ela falou, eu tinha que vestir a roupa da minha mãe porque eu cansei, eu não queria comprar briga com ela. No fundo, você não queria desagradar a tua mãe. Você não queria se sentir rejeitada por ela. Porque ela estava insistindo, estava se impondo, né? Alguém até perguntou lá no grupo do Telegram, mas e aí, como é que faz para colocar o limite, para fazer a criança fazer, né? Tipo, como é que eu faço para respeitar a essência da criança? Como a gente teve essa ferida de não ter essa essência respeitada, que é muito difícil, não é por culpa dos nossos pais, porque eles também não tiveram a deles, reproduzindo. Se a gente não tem essa consciência, a gente acaba reproduzindo também. Então, como é que eu faço para conseguir respeitar a essência do meu filho? Cara, a única forma é recuperar a tua. Exatamente. E para recuperar a tua conexão com a tua essência, você tem que voltar a se conectar com as suas necessidades. Você tem que voltar a dar espaço para as suas emoções se expressarem. Você tem que voltar a entender que você, sim, é prioridade. Olhar com bons olhos para você mesma, né? Para tudo que surge dentro de você. Não só para aquilo bonito que você aprendeu a valorizar e a mostrar para os outros, o que foi validado lá atrás. Ah, quando eu me comporto bem, quando eu sou organizada, cuido da minha casa, quando eu cuido do outro, quando eu faço a vontade do outro, quando eu abro mão de mim para estar com os outros. Isso tudo a gente aprendeu a fazer e tá legal. Só que... quando surge aquela raiva gigantesca dentro de mim, aquele medo, aquela tristeza, aquele grito, aquilo que, às vezes, os nossos companheiros ou as pessoas íntimas, elas pegam a gente no flagra e vem aquela sensação de vergonha. Um dia eu estava fazendo um para casa com o João, que estava muito mexendo ali comigo. Eu dei uns gritos com ele, de repente o Rafa desceu lá de cima e falou assim... João, sobe, sua mãe não tem condições mais de te ajudar a comprar casa. Eu queria morrer com aquilo. Eu tava com tanta vergonha do meu grito, do que eu tinha feito, sabe? Assim, na hora veio a minha ficha, eu fiz assim, puta que pariu, eu sou uma fraude, eu sou uma farsa, né? Que vergonha desse grito, como assim que eu não me controlei? E a mente vem, né? Com a vergonha, tentando de novo colocar a máscara, tentando esconder aquilo. E naquele momento eu falei, realmente, filha, a mamãe não tem condição. Saí de casa, de tão envergonhada que eu tava. Saí, bati a porta e falei assim, não vou ficar aqui. Saí para caminhar. Caminhei. E o meu recurso principal
Para voltar para o meu centro é banho, é caminhada, é dança. Eu sei quais são as Choro. minhas ferramentas, choro. Eu sei quais são as minhas ferramentas que vão me ajudar a voltar para cá, né? Então eu saí para caminhar e eu caminhei, senti, veio uma cadelinha que mora lá nos vizinhos e que é um amor, que ela sempre me vê, ela me entrega tanto amor. A hora que ela apareceu e ela começou a pular em cima de mim e chorar, e numa alegria que ela estava me vendo, gente, aquilo foi tipo um anjo da guarda que chegou perto de mim. Eu falei assim, nossa senhora, era tudo que eu precisava, era me sentir amada, nem que fosse por esse cachorrinho aqui. Coisa mais linda e leal, né? Os cachorros também são muito leais, são muito amorosos. A gente xinga eles, daqui a pouco eles vêm. É uma energia muito curativa também, que a gente tem muito a aprender com eles. E aí, a hora que veio aquilo, puxa, me ajudou, assim, me encheu de algo e eu fui chorando, limpando aquilo, acolhi a minha criança. Voltei para casa e falei assim, nossa, Rafa, eu me senti muito envergonhada com o que você fez. Realmente eu não queria ter feito isso. Isso é uma grande dor minha. Eu me lembro do meu pai me ensinando para casa e o quanto foi doído quando eu não conseguia corresponder à expectativa dele, quando eu não sabia o que fazer. E eu fiz com o João exatamente o que acontecia comigo. E eu subi e eu pude falar com meu filho também, eu pude pedir desculpa. Eu pude voltar para o meu centro, eu pude limpar isso com ele de alguma maneira. Eu não mudei o passado, eu fiz o que eu fiz, ok. Mas no momento seguinte, eu tive a oportunidade de conversar com ele desde um outro lugar. Então, se a gente não está constantemente, né, cuidando desse nosso espaço, de compreender os recursos que a gente tem, porque a grande questão, a gente não sabe que a gente tem recursos. Eu não sou mais aquela criança ferida lá atrás. Hoje eu sou o adulto e sou eu que vou ter que encontrar os recursos. Não adianta eu querer que alguém venha e me resgate, não adianta eu querer responsabilizar o outro. Eu poderia seguir ali nesse caso falando, mas é o João que não entende, eu já falei não sei quantas vezes, ele que não entende, ele que não tá atento, ele que tá distraído, ele estava tudo isso. Mas eu não estava conseguindo me conectar com ele. Eu não estava conseguindo falar numa linguagem que ele pudesse receber. Qual que é a minha contrapartida ali? Nem por isso eu precisava de gritar e de projetar toda a minha raiva nele. Então, quando a gente começa a entender isso, não é que a gente deixa de fazer do dia para a noite, mas a gente vai entrando em espaços de mais clareza, o tempo, e a gente sabe quais são os recursos que ajudam a gente a voltar para o centro, né? A voltar para cá e trabalhar o que aconteceu, assim, sobre o que está acontecendo. E aí o que é curioso é que muitos relatos que a gente recebe é de mães que falam hoje, né? Nossa, mas se eu tivesse tempo livre, eu nem sei o que eu faria. Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que eu quero fazer no meu tempo livre. Eu não sei o que me preenche. E essa desconexão é muito gritante, né? Tipo, é uma denúncia mesmo. Tipo, uau! E muitas vezes ela vem depois da maternidade, né? Tipo, às vezes a pessoa tem lá as coisas que ela curte fazer, e aí quando chega a maternidade, a gente muitas vezes, até você falou um pouco disso, né? Quando a gente começa a estudar os temas da parentalidade consciente, de criar de uma forma com mais respeito, você entra na ideia de que, sim, é verdade, eu preciso romper os padrões, não quero repetir a experiência que eu tive com meus pais, não foi bom, eu percebo a minha dor. Você começa a ter esse reconhecimento e você assume um compromisso. E, de repente, você cai numa cilada, né? Eu falei disso quando eu conto da minha história com a Nara. Você cai numa cilada de, uau, essa é a minha chance de fazer bem. Porque, no fundo, quando a gente fica com essa história de perceber que tudo que a gente faz desagrada o outro, não tudo, mas enfim, muito do que a gente faz, quando a gente está sendo nós mesmas, né? Na infância, tô lá tentando me expressar, e aí, de repente, minha mãe coloca uma cara feia, briga comigo, me castiga, me pune. Tô lá tentando falar de uma coisa que eu preciso, né? Tô demandando algo. Me chamam de menina fresca, de menina chorona, de menina birrenta, não sei o que lá. Enfim, qualquer coisa. Me rotulam, me tentam me moldar. Eu vou percebendo que aquilo não é adequado e que nada do que eu faço chega a agradar essa mãe. Porque sempre com a ferida dela, né? Como ela tá movida pela ferida dela, em algum momento ela sempre vai mostrar desagrado. E aí fica parecendo que eu não tô fazendo nada bem, que eu não tô correspondendo, eu não tô conseguindo ser a filha ideal. E aí eu fico com essa correria de tentar
pisar em ovos, né? Fico pisando em ovos para evitar que minha mãe fique brava, para evitar que minha mãe retire esse olhar, para evitar me sentir rejeitada por ela. Vou me guiando pelo externo, pelo externo, pelo externo. E, sem querer, eu posso me converter numa perfeccionista. Disso eu posso falar com, né? Além de tudo, eu tenho 4 planetas em Virgem. Sério? Então, já começa por aí. E aí, Sol é um deles, né? E aí, se eu tô nessa pegada, de repente eu posso transformar a maternidade na minha grande chance de fazer bem pela primeira vez. E transformar ela na correria para ser a mãe ideal e perfeita. Da filha que eu não fui, pelo menos amanhã eu posso ser. E aí, olha a pegadinha. Eu tô achando que eu tô fazendo o melhor pro meu filho. De repente, eu volto. A maternidade se torna a razão da minha vida, vira a coisa mais importante, o meu filho é o ser mais importante, e eu não percebo que eu não estou mais olhando para mim, que eu não me permito nenhum tipo de cuidado, que eu tô super distante, na verdade, da minha essência, que eu tô, na verdade, de novo, indo atrás da mesma história, só que no papel de mãe, né? E tô desconectada dessa criança. Não tô conseguindo olhar a necessidade dela, não tô sintonizando com a energia dela, não tô olhando esse ser por ele mesmo, eu tô olhando com projeções. De ela não pode viver essa frustração nesse momento. E com uma obsessão que pode ser num ponto de repente, eu não querer abrir mão desse controle. Porque eu sou a única que tenho gabarito suficiente, conhecimento suficiente, porque eu sou a mais empenhada da casa, né? Geralmente a mãe acaba sendo aquela que vai atrás de informação, que fica toda tipo, nossa, que maravilha, o mundo da parentalidade consciente, agora sim, minha filha vai ficar isenta de traumas. Mas, para isso, tem que protegê-la desse mundo, das pessoas que não falam essa língua. Ninguém sabe. Para começar, o pai dela. O pai dela ainda não entendeu. Então, eu não posso deixar tanto tempo ela exposta a ele, porque, vai que dá, hashtag dá ruim, entendeu? Vai que ele fala uma barbaridade, vai que ele aplica um castigo, vai que ele rotula ela vai se sentir mal. Eu sei o efeito que isso tem, eu não quero que isso passe. O que acontece, gente? Justifica no controle de querer impedir que ela viva, se exponha a qualquer tipo de frustração, isso vai acumulando função. Tipo, isso também é te anular. Não, eu não posso sair, eu me sinto culpada quando eu saio. Porque se eu saio, ela vai estar exposta a alguém menos consciente do que eu, que pode fazer um estrago enorme nela. Olha o peso que isso tem. Sim. De eu me sentir responsável, de eu achar que eu tenho controle, de eu estar na falsa ideia de que eu tenho que preservar minha filha de qualquer contato com qualquer coisa que possa frustrá-la, que também é uma coisa que a gente não tem nem que se colocar, nem colocar nem para si, nem para a vida, nem para nada, porque a vida é isso. Tem pessoas que pensam diferente, tem pessoas que vão estar com uma ideia mais avançada nesse sentido e outras que não, e a sua filha vai conhecer de todas essas pessoas na face da Terra, e tá tudo bem. Faz parte, é a natureza humana. E é assim, Maíra, na tentativa, né, o inconsciente ele é muito traiçoeiro, assim, né? Na verdade, ele atua de uma maneira muito fora da lógica da nossa consciência, da forma que a gente entende. Então, é assim, eu tentando evitar acontecer com meu filho exatamente aquilo que aconteceu comigo, né? Ah, minha mãe gritava, minha mãe batia, isso daqui, agora que eu já estudei, que eu cresci, que eu vou fazer exatamente o oposto com o meu filho. Mas a gente acaba caindo em dois lados, assim, de uma mesma moeda. Vou contar um exemplo de uma cliente minha aqui. A mãe dela era extremamente controladora. A ponto dela não conseguir escolher nada, assim. A mãe dela escolhia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ela adulta, a mãe dela que escolhia o vestido de noiva dela, os móveis da casa dela, que ela ia, né, mudar com o marido dela, enfim. E aí, ela falou assim, quando os meus filhos nascerem, isso depois de um bom tempo de trabalho que a gente foi descobrir, depois que os meus filhos nascerem, eu vou fazer exatamente o contrário, eu vou permitir que eles escolham, jamais vou deixar acontecer com eles o que aconteceu comigo, porque hoje eu nem sei escolher as coisas, né, exatamente porque minha mãe sempre controlou tudo eu preciso ficar perguntando para minha mãe. Beleza. Os filhos dela tinham um de 3 e outro de 2. Ela ia sair com essas crianças, por exemplo, ela entrava no carro com eles, aí ela olhava assim para eles, para onde vocês querem ir? O que vocês querem comer? E ela começou a abrir demais. Ela tinha muito medo de colocar limites e fronteiras para essas crianças, sem entender o quão necessário essas fronteiras firmes eram importantes.
Então, ela foi tentando fazer exatamente o oposto do que aconteceu com ela. E o que aconteceu com o filho mais velho dela? Começou a gaguejar, começou a não conseguir escolher. Ele não conseguia escolher, por exemplo, tinha picolé, e mesmo que eu falava assim para ela, eu falava assim, limita as opções, fala assim, ó, tem desse e desse, qual que você quer? Ao invés de ampliar muito, né? Por mais que a gente saiba, e aí, né, até a gente chegar na origem, na raiz do quanto que ela estava evitando repetir algo que tinha acontecido com ela no filho, ela já tinha tentado um monte de técnicas e de ferramentas, né? Tipo, eu vou limitar as escolhas dele. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ela limitava, ela falava assim, filho, tem picolé de morango ou de chocolate? Qual que você quer? Ele? Qual que o fulano vai querer? E não sei o quê. Mas eu não quero. Mas e se eu pedir de chocolate, se eu quiser o de morango? Ele não conseguia escolher. E começava a gaguejar. Então, essa mesma insegurança que ela tinha por um excesso de controle, por um excesso de abafamento, assim, né, de ter que abrir mão muito da necessidade em função dessa mãe, na tentativa de fazer o oposto, ela caiu no mesmo ponto de dor do que era a dor dela. Ela estava simplesmente reproduzindo essa insegurança ali e essa dor com o filho. Então, gente, todo o processo de educação é autoeducação, não adianta. Se a gente não começar a criar esses espaços para olhar para a gente, não é criar um espaço, né? Às vezes, quando a gente fala de autocuidado, as pessoas às vezes vão pensar em coisas muito superficiais, tamanha a nossa desconexão do que realmente está passando aqui dentro. Autocuidado é eu fazer uma unha. Pode até ser que seja, né? Às vezes, tudo que a gente quer é sair de casa, conversar, esparecer, fazer unha, conversar com uma pessoa que está ali, né? Hoje em dia tá mais difícil desses movimentos, mas conversar com outras pessoas, falar de assuntos aleatórios para dar uma aliviada, né? Mas autocuidado é você investir no seu crescimento pessoal, porque não tem volta atrás. A partir do momento que a gente coloca um filho no mundo, uma vez uma amiga minha que ainda não tinha filho perguntou para uma consteladora, uma senhora, uma consteladora familiar foda, das mais fodas que eu conheço. E ela virou e falou assim, ela chama Rakassa. Aí ela falou assim, Rakassa, a consteladora, né? Falou, Rakassa, o que eu faço se eu não quiser, para não reproduzir, né, as minhas dores, as minhas feridas nos meus filhos? Ela virou para ela e falou assim, não tenha filhos. E é isso, né? A gente já tem filho, a gente já teve. Com certeza, alguma coisa eles vão captar disso tudo, não tenham dúvidas. E não tem problema. E não tem problema, exatamente. As crianças sabem, né, onde que elas estão amarrando ali no burrinho delas. Elas não caíram de paraquedas ali. Elas sabem. Da mesma forma que a gente precisou também do terreno que a gente caiu, pai e mãe, por mais disfuncional que era, para a gente também entrar em contato com essas feridas de alma. Agora, a partir do momento que eu tenho consciência disso, o que eu faço? Eu vou ficar paralisada? Então, já que ele sabe, eu vou paralisar diante do medo? Não, eu vou dia após dia me motivar e buscar espaços que elevem a minha consciência, que ampliem o meu olhar para mim mesma, para minha dor, para minha ferida, para ver se eu paro de projetar isso no mundo e cada vez assumo mais firmemente as rédeas da minha vida na minha mão. E é esse o convite do Zum Zum, gente, né? A gente às vezes investe em tanta coisa. Teve uma mãe, eu não sei se ela tá aqui, que se inscreveu no Zum Zum e ela falou tão lindo, ela falou assim, gente, eu guardo sempre um dinheiro para eu comprar alguma coisa para mim. Eu sempre tenho um dinheirinho guardado e eu vou guardando. Às vezes eu compro uma bolsa, às vezes eu compro uma maquiagem, às vezes eu compro uma roupa. E justamente quando vocês lançaram o programa, eu fui olhar na minha conta e o dinheiro que eu tinha era exatamente o dinheiro para investir no Zum Zum. E eu não acho que isso é uma coincidência, eu acho que isso foi um grande presente, uma grande sincronia mesmo do universo, uma bênção. Então, quantas vezes a gente investe em tanta coisa, né? Tem gente que... Marcela também está inscrita, né, Marcela, no Zum Zum, nessa próxima turma. Bem-vinda. Com certeza, né? Tem quem está agora e quer tem certeza, já sabe, né, que o caminho é esse caminho de se priorizar, começa a fazer esses pequenos arranjos. E se a gente parcela esse valor, Clarice, é um investimento alto. Alto para mim, caro para mim, é você comprar um suco desse de caixinha, um chiclete desse cheio de corante, que custa 10 centavos,
50 centavos, R$ 1, R$ 2, isso é caro para mim porque é algo que está destruindo o seu corpo, porque é algo que tem muito açúcar, que está detonando o seu corpo e que você sabe que você vai lá e faz, ao invés de, sei lá, e comprar uma fruta. Caro para mim é você estar investindo, né, o seu tempo e a sua energia aqui no Instagram, rolando página para cima e consumindo um tanto de conteúdo fragmentado que te paralisa. Ao invés de focar em processos que você vai poder aprofundar, que tem início, meio e fim, que não é esse tanto de post e de informação que só serve para desorientar mais a gente e deixar a gente mais perdida e mais nessa coisa, o que eu estou perdendo, aquela sensação, aquela síndrome, né, de que eu estou perdendo, de que eu tenho que acompanhar, eu tenho que saber o que está acontecendo. Cara, para mim é a gente seguir permitindo que a sociedade, que esse sistema manipule a gente pelo medo. Agora, quando eu invisto em autoconhecimento, eu começo a questionar, eu começo a me libertar desse sistema que está o tempo inteiro me oprimindo, que está o tempo inteiro me direcionando a consumir coisas que me afastam da minha verdadeira essência. Então, gente, de verdade, fazem mais de 15 anos que eu participo, na verdade, desde que eu tenho 15 anos de idade, que eu faço terapia, que eu invisto em crescimento pessoal, né? Desde muito nova, todo o dinheiro, assim, era impressionante. Eu fazia estágio, eu ganhava R$ 300 no estágio, eu investia em crescimento pessoal, eu investia em curso de crescimento pessoal. Então, assim, é um convite investir em você mesmo. Se tem um presente que você pode se dar, investir em você, é investir em ferramentas que vão te ajudar a entrar em contato com suas próprias dores para que você possa assumir a responsabilidade por isso. A Dani tá aqui também, do Vela Materna, ela até me escreveu no inbox, eu nem sei se eu não consegui ainda postar, eu colocar no Stories, esqueci, e quer dizer, não deu tempo, sei lá, me perdi aí com as demandas, nem sei se eu comentei, mas ela é muito fofa, ela falou, eu já namorava entrar no programa, tinha mais de um ano, aí quando eu vi que você ia estar, que essa turma ia ser conduzida por vocês duas, não pensei duas vezes e me dei de presente de aniversário, ela me contou isso no dia do aniversário dela, que foi o dia que ela comprou também, Que lindo! Muito fofa. Aí ela falou, só esses 4 dias de workshop foram sensacionais, imagina como vai ser. Já estou amando essa transformação, me sinto renascendo aos 34 anos de idade, ó, eu vou fazer 40 semana que vem. Que maravilha. Ô, gente, e aqui, qualquer coisa, ai, Clarissa, eu quero muito, eu tô sentindo esse chamado. Qualquer que seja o empecilho de vocês, gente, não hesitem em entrar em contato com a gente por inbox, por direct. Teve gente que já fez propostas muito interessantes pra gente. É possível a gente incluir vocês. Fala pra gente qual que é o problema. Começa se vulnerabilizando por aí. Ó, meu problema é esse, tá difícil, pode facilitar o pagamento dessa forma. Não, meu problema é o tempo, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar. Você pode me explicar melhor como que é esse conteúdo, o que tem aí, né? Como é que eu vou digerir isso ao longo da minha semana? Se a gente para de ficar jogando nosso tempo fora na rede social e começa a consumir o conteúdo, né? Assim, se o tempo que a gente está aqui na rede social, a gente usa para realmente todos os dias eu assisti ali 10, 20 minutos do conteúdo do Zoom Zoom. Quanto tempo a gente perde na rede social? Vocês já viram que tem um aplicativo do celular que mede quanto tempo a gente fica na rede social, né? Que aí ele bloqueia depois de X tempo. O meu eu deixo 2 horas só por dia, ele bloqueia. Agora, aquela hora que travou a live foi que tinha dado as 2 horas. Isso no meio do dia, né? Aí, esse tempo, né? Se a gente deixa de usar esse tempo e começa a direcionar, a focar. Então, assim, ó, eu vou assistir esse vídeo, um pouquinho dele nesse dia, outro pouquinho nesse dia, outro pouquinho nesse dia. A live que acontece, eu não vou conseguir participar ao vivo, mas eu vou assistir ela de 2 ou 3 vezes. São de prioridade. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Não, não é que eu não tenho tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Mas por que a fulana consegue malhar, meditar, cuidar dos 5 filhos dela, fazer isso, fazer aquilo, escrever? Por que ela consegue? Porque ela prioriza. Então, quando a gente começa a priorizar a gente mesmo, a gente começa a conseguir priorizar as outras coisas também.
Mas enquanto eu não me priorizo, eu sigo inventando desculpa. E a primeira desculpa que a minha mente inventa, eu agarro. Lembra na aula 1 do workshop gratuito do Zum Zum? Quem não assistiu, os vídeos estão disponíveis. Maratona Netflix aí no workshop do Zum Zum. O trenzinho tá passando, o pensamento ele vai passar aqui na minha mente. Eu entro dentro dele se eu quiser. Eu tenho o poder de escolher se eu me identifico. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso, isso não é pra mim, eu não vou dar conta. A gente acredita se a gente quer. Essa mudança, ela só depende da gente. Ela só depende. Só conseguir assistir as lives à noite quando as crianças dormiam, tá ótimo. É o seu horário, ainda mais em tempo de pandemia, gente. A gente pensa que vai conseguir controlar alguma coisa, que vai conseguir fazer, chega, aparece um imprevisto. Seu filho vai lá, sei lá, vomita no meio da cozinha 5 minutos antes da live. Não deu. Não tem ninguém para te ajudar, é só você mesmo que tá ali para socorrer a criança. E você vai ter que ir lá limpar a cozinha, dar banho. Perdi. Mas aqui todo o conteúdo do Zum Zum, ele fica gravado para vocês, né? Todo o conteúdo. E a gente ainda tentou o encontro mais importante, que é o de pergunta e resposta e de vivência, que é o que a gente realmente quer que todo mundo tente priorizar e estar presente ao vivo, porque é um encontro que vai ter... Tanto a gente vai escutar vocês, quanto a gente também vai fazer vivências terapêuticas, eles são aos sábados de manhã. Porque geralmente é um momento que a gente consegue encontrar um pouquinho mais de apoio, talvez com as crianças, para a gente ter esse tempo exclusivo para a gente. Uhum. Então eu acho que assim, estão mais do que convidadas e por favor, qualquer que seja o pensamento limitante que esteja passando aí na sua mente, entre em contato por direct comigo, com a Maíra, com a janelinha do suporte que está lá na página de inscrições para o curso, né? Se é alguma coisa com pagamento e tudo, pode entrar em contato com o nosso suporte e venham para o Zum Zum. Gente, está formando uma turma muito linda, de mulheres muito abertas e entregues a trocarem, a se conhecerem, a realmente mergulharem nessa oportunidade que os nossos filhos trazem pra gente. Porque é esse momento, né? Eles estão trazendo um espelho aqui, ó. E as coisas que eles estão mostrando tá aqui, ó. Então, quanto mais perto esse espelho tá, mais fácil é esse movimento. A Luciana Vargas aqui perguntou, eu quero aprender a me priorizar. Eu sinto que transformei a maternidade numa missão, deixei o resto de lado. Como que eu faço? Bem, pro Zum Zum, por exemplo. Primeiro passo. Primeiro passo, Lu. E é isso que a Clarice está falando. Eu fui na 4ª turma, né? No caso. E, aliás, deixa eu até falar, quem tivesse aqui, a própria Emília falou no começo, quem quiser pode falar comigo por inbox, é a Emília Brandão. Pode falar comigo por inbox, eu super recomendo. Eu falo toda a minha experiência com o Zum Zum, que ela também fez. Mas a questão é, realmente, acaba sendo uma virada de chave. E isso que você está falando de aprender a se priorizar é isso. Cuidar de você, do seu processo de autoeducação. Isso vai ser primordial na tua vida. Isso é o convite que seu filho está fazendo para você. E às vezes a gente acha até que a gente... eu tenho uma certa dificuldade porque eu não sei se eu vou conseguir entrar em contato com essa dor e encontro com a minha criança ferida. Eu sei como é esse receio, esse medo. Já vivi tudo isso. Sei que é um processo, que a gente tem que ter amorosidade até pelo nosso timing, até pela nossa... Onde eu estou, honrar, né? O que eu posso agora entregar, né? Até onde eu posso ir agora. No entanto, eu não vou te enganar. Não tem como ficar só empurrando com a barriga, entendeu? Você pode estar fingindo aí que tá tudo bem, mas você tá reagindo a essa dor. Você provavelmente está afetando os seus filhos com essa dor aí sem estar tocada. Então não é só uma coisa que interfere só com você, em primeiro lugar, e não é uma coisa que não está acontecendo, que você não está, você pode continuar evitando esse contato, porque você não está evitando de fato. Você está só tentando se distrair desse contato. No entanto, a única forma de você realmente superar essa dor seria encarando ela. Aí não tem muito outro caminho que a não ser fazer o caminho, trilhar o caminho. Né? Vamos lá, como é que eu faço para tatear essa dor, para me aproximar dessa criança interior? Porque e aí, quando a gente está nessa coisa de tentar evitar a qualquer custo o contato com a dor, no fundo, a gente também não está aprofundando no contato com a alegria.
Porque olha quantos de Sim. nós estamos aí com essa sensação de nem reconhecer o que eu gosto de fazer. Nem me dá o direito de me sentir merecedora de um espaço de descanso, de autocuidado. Olha só a quantidade de crenças que um post que eu fiz esses dias de mãe que é mãe. Mãe que é mãe cuida de todos e por último dela. Aí eu alenquei um monte de crenças maternas que tem, né? Não exige liberdade depois da maternidade, né? Mulher deixa de ser indivíduo quando se torna mãe, passa a ser um ser que vive só pro outro. A minha forma de demonstrar amor pelos meus filhos é me mostrando constantemente preocupada. Olha o peso disso, gente. Eu tô feliz quando eu tô constantemente preocupada com alguém. E, de certa forma, quando eu ajo com essa crença limitante, eu tô agindo de acordo com a expectativa do que um padrão social, uma convenção social, um protocolo cultural tá me exigindo. Mas eu não tô sendo eu mesma. Sim. Eu não tô com liberdade. Omar, e é isso, assim, né? Uma das coisas que a gente trabalha no primeiro módulo, gente, é a presença, né? Que é essa nossa capacidade de realmente estar aqui. Porque a única forma de eu ver essa criança que está aqui diante de mim, né? Porque a gente pode saber toda a teoria, né? A gente pode saber toda a teoria da disciplina positiva, do que quer que seja, né? Da parentalidade positiva, da criação com apego, da criação consciente, todos esses nomes lindos. A gente pode saber toda a teoria, né? Mas a gente sabe isso, mas não no encontro diante de outro ser humano. A gente precisa de ser apenas outro ser humano, né? Deixa a teoria de lado, simplesmente se permite encontrar com aquele ser. Porque se eu estou o tempo inteiro, né, nesse lugar dessa teoria, trazendo esse tanto de peso, né, esse tanto de crença, esse tanto de conceito, porque eu tenho que ser assim, porque mãe é assim, porque mãe é assado, porque mãe tem que fazer isso, porque essa criança não pode, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Esse tanto de lista, essa lista toda desse tenho que, e que às vezes os nossos estudos, e é o que eu estou falando, esse tanto de post, esse tanto de informação que a gente tem acesso hoje, isso distancia a gente da nossa real capacidade de sentir e de perceber esse ser que está diante de nós. É como se entre eu e esse ser tivesse, além das minhas dores, toda uma teoria que eu coloquei que me distraem e me impedem de sentir o que eu estou sentindo quando eu estou diante desse ser. Não tem melhor caminho para você entender, né, você e a melhor maneira de educar essa criança do que estando cada vez mais presente e disponível para esse encontro genuíno. E para eu estar disponível para esse encontro genuíno, eu preciso de silenciar isso daqui. Essa mente não pode estar o tempo inteiro falando e me dizendo que eu tô errada, que eu tô certa, que desse jeito não dá, que tem que ser assim, tem que ser assado. Isso só abre espaço para o sofrimento, para a culpa, para o estresse, para essa autocrítica, para eu me sentir a pior mãe do mundo. É no encontro, é no aqui e agora que eu posso encontrar. E para isso eu preciso de buscar caminhos para silenciar isso, para estar aqui ancorada ao que eu estou sentindo, ao que eu estou vivenciando a cada instante com essa criança. Então, gente, é um pouco do que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Acho que o nosso tempo vai acabar, né, mãe? Mas a minha não cai. Mas tudo bem. Ah, não? Sou chique. Pra menina, isso. você é chique, por isso que eu sei. Eu tô aqui de olho na hora, tô assim, gente, acho que esse negócio vai cair aqui. Tô tranquilona, porque pelo menos as últimas não parou. Teoricamente para em 10 segundos, mas não tá nem falando. Entendi. As pessoas que têm muitos seguidores, a live não corta, o Instagram... Eu não sei qual que é o lance. Prioriza. Não é todo mundo não que tem muito seguidor que faça isso. Eu acho que alguns perfis, deve ser teste, sei lá. Mudanças deles. Sim. Mas de qualquer forma o convite tá aí. Eu tenho compromissos também com a maternidade. Sim. Então, nós também temos nossa vida real, né? Vamos para lá, todas vocês também. Mas de qualquer forma amanhã a gente vai fazer outra live, né? Sim. Pode convidar vocês. 9 da manhã mesmo? 9 da manhã. 9 da manhã a gente vai estar aqui de novo, dessa vez para falar sobre outra questão que pega muito forte em vocês, aí vocês falam, inclusive, se vocês acham bacana esse tema, que é, errei demais com meu filho. Ainda dá para reparar? Entendeu? Porque eu sei que é uma questão que para muitas de nós, às vezes, pega essa questão do caramba, mas eu fiz tudo errado até agora, né? Naquela questão.
Ainda dá tempo? Com muitas aspas. Com muitas aspas, viu, gente? Porque é justamente isso. A gente tem que aprender a honrar nossa história. Tem que entender que tudo que a gente vive contribui. Não tem como a gente evitar esse processo, entendeu? E que, enfim, a gente vai falar disso amanhã, mas eu vou só para dar um briefing, para dar deixar vocês entusiasmados aí com a aguinha na boca, tá certo, né? Esqueçam às vezes os termos do português. Com água na boca. Mas a ideia é falar disso, tipo, como que a gente pode fazer as pazes com a nossa história, como que a gente liberar dessa culpa, né, diante dos erros e do que já foi feito, né? Porque tem muito leite que já foi derramado aí, né, gente? Isso. Que isso, inclusive, liberta a gente da forma como a gente olha os nossos pais, enfim, mas tem toda uma questão aí que a gente pode olhar, né, porque às vezes é tão duro olhar para quem a gente foi e aceitar o que a gente pôde oferecer aos nossos filhos até então. Né? E que tá tudo bem também, sabe? Tá tudo faz parte. E sim, sempre há tempo de restaurar, de recuperar, mas tô dando aqui já a resposta, mas amanhã a gente vai elaborar com mais profundidade. E com certeza vai ser lindo. Então voltem às 9 da manhã e aproveitem para maratonar os vídeos do workshop que a gente reabriu até domingo, meia-noite, certo? Então quem perdeu, que muita gente falou que perdeu, assistam os 3 vídeos nesses 3 dias, nesses 2 dias, hoje, amanhã e depois, tá certo? E quem quiser já se inscrever no Zoom, não perca tempo, a inscrição também tá aqui, tanto aqui quanto no Telegram, no meu perfil. Enfim, muitas meninas aqui comentaram já da experiência, outras que acabaram de entrar no grupo também estão entusiasmadas. Então é isso, gente. Quem quiser vai lá no Telegram, também para poder fazer comentário e dizer o que vocês acharam da live de hoje, tá bom? Obrigada, Clarissa. Adorei o nosso encontro. Beijo também, Má. Beijo, pessoal. Vou fazer post sobre isso? Qual? Sobre isso o quê? Vou fazer. Sobre a live de amanhã? Vou tentar fazer. Vamos ver se dá tempo, porque eu não consegui fazer tudo. Porque agora eu vou postar essa e vejo se eu consigo preparar uma para agora, tá bom? Mas de qualquer forma, vou fazer avisos no Stories e coisas mais, tá bom? Obrigada, querida. E quem quiser também pode, inclusive, fazer print dessa live para poder divulgar no story de vocês, entendeu? E aí, se vocês colocam o meu arroba, eu aproveito e reposto também, tá bom? Obrigada, queridas. Adorei o encontro. Foi ótimo.